Fala, moçada! Sou o professor Ademir Júnior, estou aqui para dar um recadinho para vocês, né? A gente está no processo final da DITR, no qual você, empresário rural, produtor rural, necessariamente precisa aí informar e declarar a DITR. O que é esse carinha, viu, moçada? Sobre toda e qualquer propriedade rural existe o imposto, que é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, chamado de ITR, que é um tributo anual que você deve pagar por todos os proprietários de terra, incluindo se você é um titular ou a posse do título. O pagamento desse imposto, moçada, ele é essencial para que você tenha, entre outras coisas, acesso a linhas de crédito e a seguro rural. Além disso, cumprir com as obrigações vinculadas aí pela Receita Federal, IBAMA e INCRA, que são os principais responsáveis aí pelas atribuições voltadas para as informações contidas na declaração da ITR. O valor a ser pago está diretamente relacionado à atividade desenvolvida e também ao tamanho do estabelecimento rural no qual você vai informar para o fisco. Dessa forma, quanto mais você investe em sua propriedade, menor é o valor pago pelo tributo, haja vista que são consideráveis, e de acordo com as previsões da IN 256, sobre benfeitorias, construções e edificações, todos os mecanismos atrelados à atividade rural. No caso, você gere ali algum tipo de benfeitoria ou de construção que ainda não seja para a atividade rural diretamente, mas que proporcione e esteja relacionada à mesma, elas têm condições de abater sobre o valor venal do imóvel a base de cálculo para a atribuição do imposto. Para que serve esse carinho, moçada? O ITR, Imposto Federal, como eu mencionei, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, proprietários de estabelecimentos rurais, que tem lá como um moldador ou um regulador estatal sobre áreas improdutivas. O objetivo dela é de proporcionar dados estatísticos sobre aqueles bens ou aquelas estruturas no qual não possui produtividade. Ato contínuo, moçada. Quanto maior o investimento na propriedade, menor o valor do ITR e mais regressivas passam a ser as suas alíquotas. Sendo assim, propriedades que possuem uma característica ociosa, elas podem pagar um percentual maior do que outras propriedades de mesmo tamanho, mas que são altamente produtivas. Então, tem que ter esse link, esse detalhe aí sobre a relação de produção e a relação de ociosidade, porque elas vão interferir e ser especificamente enquadradas no que diz respeito à relação da sua declaração. De acordo com a IN 2151 de 2023, quem precisa declarar o ITR atual são aquelas pessoas físicas ou jurídicas, proprietárias ou posseiras da propriedade rural, inclusive aquelas que possuem usufruto. Um dos condôminos, quando o imóvel pertencer a mais de um contribuinte, em decorrência de um contrato ou de uma decisão judicial, ou mesmo em função de uma doação recebida em comum. Um dos compossuidores, quanto mais pessoas, né, quando mais de uma pessoa for possuidora do imóvel rural. Além disso, entre 1º de janeiro de 23 e a efetiva data da apresentação da ITR, a pessoa física ou jurídica tenha perdido a posse do imóvel rural, seja ela pela emissão prévia do expropriante em processo de desapropriação, seja ele por necessidade ou por utilidade pública, ou por interesse social, inclusive para fins de reforma agrária. O direito de propriedade pela transferência ou incorporação do imóvel rural ao patrimônio do expropriante, em decorrência aí também da desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, bem como a posse ou a propriedade do imóvel rural em função de alienação ao poder público, inclusive aquelas que são vinculadas às autarquias e fundações, ou mesmo às instituições de educação e de assistência social imunes ao imposto. Tá, Demi, quem é que não precisa pagar a ITR? Pergunta tranquilona, os arrendatários, comodatos e parceiros não são obrigados a pagar o imposto. Essa obrigatoriedade ela passa a ser dos donos. Então, a Receita Federal ela também isenta de pagar o ITR os donos que não excedam o tamanho de uma gleba rural. Para esse fim,
as glebas rurais elas estão estruturadas em 100 hectares para aquelas empresas, propriedades rurais atribuídas às regiões do Pantanal ou na Amazônia Ocidental, 50 hectares localizados na Amazônia Oriental ou no Polígono da Seca, e 30 hectares para outras fazendas ou empresas rurais localizadas em qualquer outra localidade. Quem é que não precisa pagar ITR? Quem não precisa pagar ITR precisa fazer a declaração? Então, esse componente ele se dá pela isenção. Então, a isenção do pagamento do imposto por alguns proprietários de estabelecimento rural, ela não exclui a obrigação de realizar a declaração do ITR. Embora eu não tenha lá o pagamento do imposto, essa relação ela não exclui a obrigatoriedade. Então, a ITR começou em 14 de agosto e que terminará agora, 29 de setembro, ela ocasiona para aquele que não entregar uma multa de 1% ao mês ou fração de atraso calculado sobre o valor total do imposto devido. Então, tem que ficar ligado, moçada. Falta pouquinho, estamos aí há poucos dias para finalizar essa estruturação. E para declarar, o que é imprescindível de documentação? Para as informações dessa DITR, é necessário a DIAC, que é o documento de informação e atualização cadastral do imposto sobre a propriedade territorial rural. Nela, eu vou obter informações cadastrais correspondentes a cada imóvel rural e ao seu titular, bem como a DIAT, que são as informações e apuração do imposto sobre a propriedade rural, territorial rural, que contém as demais informações necessárias à apuração do valor do imposto correspondente a cada imóvel. Para esse ano, se você tiver áreas não tributáveis de incidência do ITR, áreas não tributáveis, perdão, de incidência do ITR, é preciso entregar também o ADA, que é o Ato Declaratório Ambiental ao IBAMA. Essas informações contidas tanto na DIAC quanto na DIAT são sumariamente necessárias para que você possa estabelecer a numeração do CAR, que é o Cadastro da Atividade Rural, bem como o número proveniente ao INCRA, né, que são as atribuições do CECIR e do CECENIR, para relacionar ali as condicionantes do seu bem. O valor do ITR de 2023 ele será gerado pela base no qual você terá de valor de terra bruta tributável. Então, para calcular o ITR, eu tenho o valor da terra bruta nua tributável pela alíquota. E aquele mesmo detalhe de quanto mais você utilizar a sua propriedade e investir nela, menor será o valor do seu ITR. O valor da alíquota, moçada, ele é obtido pela verificação da área total e da GU, que é o grau de utilização do imóvel rural, ou simplesmente a área tributária. Esse valor, né, que a gente chama de VTN, por sua vez, será baseado no valor do imóvel no primeiro dia do ano corrente, onde nesse cálculo eu não vou considerar todas as benfeitorias. Então, além de excluir as benfeitorias e a vegetação nativa, o grau de utilização considera só o que é utilizado nas atividades agrícolas. O valor do ITR apurado pode ser pago em até 4 cotas iguais, observados pelos seguintes aspectos. Número 1, nenhuma cota pode ter o valor inferior a R$ 50. O imposto com valor inferior a 100 deve ser pago em cota única. Um outro detalhe, a primeira cota ou a cota única, ela já deve ser paga agora, no dia 29 de setembro de 2023, que é o último dia do prazo de entrega da DITR. As demais cotas, moçada, elas podem ser pagas até o último dia de cada mês, acrescidos de juros, dos equivalentes, de valores equivalentes à taxa Selic, acumuladas mensalmente, calculadas a partir do mês seguinte, que seria o mês de outubro de 2023, até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% no mês do pagamento. Além disso, o contribuinte ele pode antecipar, seja ele de forma total ou parcial, o pagamento do imposto ou das cotas, onde não será necessário, nesse caso, apresentar a declaração retificadora do ITR como uma nova opção de pagamento. O contribuinte pode ainda dividir o pagamento em até 4 cotas, observando o valor mínimo de 50 por cota, mediante a apresentação da declaração ITR
retificadora antes da data de vencimento da primeira cota a ser alterada. E lembrando que o imposto não pode ser, em nenhuma hipótese, inferior a R$ 10. Para pagar a declaração, ao finalizar a ITR, é gerado um DARF que pode ser pago por meio de códigos de barra, pelo aplicativo do banco ou em alguma agência. A Receita ela também autoriza que metade da dívida seja paga por meio da TDA, que é o título da dívida agrária escritural, em instituição financeira que seja autorizada. Beleza, moçada? Então, para mais informações como essas da declaração da ITR, ela está composta lá no meu curso de Contabilidade Rural, onde, entre outras coisas, veremos essas condições, beleza? Um grande abraço.